Olá pessoal, essa aula aqui é complemento da primeira aula de parasitologia, onde nós vamos definir aqui os termos de infecção e infestação. Então, infestação é a localização parasitária de algum parasita na superfície externa do organismo. Tanto é que eles são chamados de ectoparasitas. Então, esse termo, a gente vai utilizar esse termo quando eu quiser me referenciar a parasitismos que estão ocorrendo na parte externa do organismo. E aí, exemplo, né, nós temos os piolhos e os carrapatos. Infecção é quando esses parasitas estão localizados internamente, eles são chamados de endoparasitas, e na infestação são ectoparasitas. E aqui nós temos todo o parasitismo que é interno, seja ele por algum verme, protozoário, vírus, enfim, são chamados de endoparasitas. E aqui nessa gravura eu trago para vocês um exemplo de infestação. Aqui nós temos a infestação por piolho, né, que é o pedículos humano, no couro cabeludo humano, onde vocês estão vendo aqui que os parasitas eles não estão na região interna do organismo. Eles ficam localizados externamente, por isso que são chamados de ecto. Esse termo ecto quer dizer fora do organismo. E nesse outro exemplo, nós temos aqui o exemplo de uma infecção de pele, que a gente chama de piodermite, provocado por algum tipo de bactéria. Então, vocês estão vendo aqui que o parasita está na região interna da pele, né, abaixo da epiderme, por isso que é chamado de infecção. A gente não vê o parasita nesse exemplo aqui. A gente vê a presença de sinais do parasita, que é a presença de pus, a presença de um sinal inflamatório aqui nessa região, ó, a presença desse sinal inflamatório, vermelhidão, edema, inchado. Então aqui nós temos exemplo de uma infecção de pele chamada piodermite provocada por bactérias do tipo Staphylococcus. Agora vamos para esses termos. Dentro do estudo de parasitologia, nós estudamos vários termos e dois desses termos são os termos de contaminação, que são contaminação biológica e contaminação não biológica. O termo biológico ele se referencia quando a contaminação ocorre por agentes que têm vida, né? Biológico é aquilo que tem vida. Então, é a presença de agentes biológicos em meio externo, que pode ser fômites, ou em superfície externa ou interna, sem causar infecção ou infestação no indivíduo. Então, determinado lugar está contaminado quando tem a presença de determinados indivíduos que são indivíduos em potenciais causador de uma infecção. E aqui nós temos exemplo, lesão cutânea contaminada por bactéria, bolsa de sangue contaminada por Trypanosoma cruzi, mas no entanto não estão causando problema ainda. E contaminação não biológica é aquela onde eu tenho a presença de coisas que não são biológicas, né? Ou coisas que não têm vida, geralmente são elementos químicos. Nós temos aqui o exemplo, né, o mercúrio nos tecidos de alguns mariscos, ou a presença de radioisótopos no meio ambiente. Então, vocês entenderam muito bem. Contaminação o que é? A presença de determinada estrutura em um ambiente que não é característico dela, geralmente no corpo de um indivíduo, ou em meios que são potencial contaminantes. Podem ser biológicos e não biológicos. E o termo profilaxia, a gente vai usar o termo profilaxia das doenças parasitárias. Por que nós vamos fazer isso? Para quebrar o ciclo da doença parasitária. Toda doença parasitária ela tem um ciclo, que tem um início e tem um meio e finaliza no próprio início. Então, assim, quando a gente faz a profilaxia dessas doenças, a gente quer quebrar esse ciclo. Por exemplo, na dengue. Todos nós sabemos que a dengue, ela inicia-se com a presença do mosquito. O mosquito ele tem que encontrar um ambiente propício para se desenvolver. Primeiramente, a fêmea coloca suas larvas em um ambiente. Esse ambiente tem que estar propício para o desenvolvimento dessas larvas. Depois que essas larvas passam por todos os estágios de formação de um mosquito, aí sai um mosquito apto a se contaminar e transmitir o vírus. Então, se a gente quer quebrar esse ciclo da doença, é só não deixarmos ambiente propício para a fêmea colocar os seus ovos para o surgimento de novos mosquitos. Ou, se esse ambiente existir, você colocar alguma coisa, hipoclorito nessa água,
que o hipoclorito quebra, mata a larva e não deixa o ciclo da doença se completar. Então, assim, as doenças parasitárias, elas podem, a profilaxia das doenças parasitárias vão estar relacionadas à disponibilidade de recursos, vão estar relacionadas à particularidade de cada doença, porque a dengue você vai combater de uma forma, a malária de outra forma, a leishmaniose de outra forma, as doenças diarreicas de outra forma, e estão relacionadas às medidas de caráter genérico e específico para cada problema. E a aula continua. Vamos para algumas questõezinhas aqui. Então, a primeira questão, a gente traz aqui o questionamento relacionado à importância da parasitologia para o curso técnico de enfermagem e para as ciências da saúde em geral. Então, pergunta o seguinte: qual a importância do estudo da parasitologia para a ciência da saúde, inclusive a enfermagem? Então, a importância é você ter o conhecimento do ciclo das diversas doenças e o entendimento e poder agir para interferir no ciclo dessa doença e quebrar a cadeia de transmissão da doença, dentro da vida e na enfermagem especificamente. Porque vocês, em algum momento da vida de vocês, estarão cuidando de pacientes que têm doenças parasitárias ou que são pacientes que têm um potencial muito grande de se contaminar. Então, aqui terá importância no conhecimento das diversas parasitoses em geral que acometem as pessoas, bem como seus diversos modos de transmissão, contágio, sintomas e tratamento. Na enfermagem em particular, terá sua fundamentação na profilaxia das doenças, na prevenção e agravamento dos diversos estados gerais dos pacientes que estão sob o cuidado de vocês. Questão de número 2. Sobre as doenças em geral, explique os termos abaixo. Então, vocês viram que em parasitologia nós falamos muitos termos técnicos. E esses termos técnicos merecem conhecimento da parte de vocês. O primeiro termo técnico é o agente vetor. Então, vocês coloquem na mente de vocês que vetor tem como sinônimo transmissor, certo? Coloquem lá. O agente vetor é aquele que veta, aquele que transmite, aquele que leva. Leva quem? O agente causador, né? Geralmente os agentes causadores são esses aqui: vírus, bactérias, fungo, protozoário, para dentro do corpo do hospedeiro. Então, o agente vetor é aquele que leva o agente causador. Agente etiológico são esses aqui que eu acabei de enumerar. Agente etiológico substituam como agente causador da parasitose em geral. Então, todo agente etiológico é aquele agente que vai causar a doença em si. Geralmente são vírus, bactérias, fungos e protozoários. E o modo de transmissão é o meio pela qual aquele agente causador, que é o agente etiológico, vai chegar até o corpo do hospedeiro. Se ele vai chegar pela água, se ele vai chegar pelo ar, se ele vai chegar através de um barbeiro, ou se ele vai chegar através de um mosquito. Então, modo de transmissão, modos pelos quais as doenças são transmitidas de um hospedeiro para o outro, sendo modo direto, né? Exemplo aqui, o modo fecal-oral, ou sendo modo indireto, com a presença de alguns vetores. Então, vocês têm que entender muito bem essa questão. Algumas doenças, elas são transmitidas diretamente de uma pessoa para outra, ou pelas vias respiratórias, ou diretamente através da água. Geralmente as doenças respiratórias, as viroses, o próprio coronavírus, as gripes em gerais, elas são transmitidas de modo direto pela via respiratória. Mas existe um modo direto que precisa da água, no caso das doenças diarreicas. E o modo indireto é aquele modo que é transmitido com parceria com a passagem do agente causador pelo vetor. O exemplo mais característico que nós temos, para que vocês não esqueçam, é a dengue. A dengue ela precisa do Aedes para o vírus ser transmitido de uma pessoa para outra. Uma pessoa com dengue, ela não transmite o vírus para outra pessoa. O vírus só é transmitido através do mosquito. Então, pessoal, com esses slides a gente finaliza a introdução à parasitologia e vamos para os nossos próximos conteúdos de aula. Um abraço para vocês e até a próxima aula.